Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o ensino sobre o amor. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já vamos direto ao texto base do nosso vídeo de hoje. Nós vamos ler a referência em Marcos, capítulo de número 12, versículo 28 a seguir. Esse ensino sobre o maior mandamento, sobre o amor, ele também vai estar presente em Marcos 22, do versículo 34 ao 40, e também em Lucas 10, do versículo 25 ao 27. Vamos ler essa referência de Marcos porque, ao meu ver, ela está mais completa, vamos dizer assim. Versículo 28 nos diz assim, Marcos 12, versículo 28, diz assim: Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as nossas forças, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Esse ensino extraordinário que Jesus Cristo nos traz sobre o maior mandamento da lei, o maior mandamento do Antigo Testamento, ele é extraordinário. E o interessante é a gente entender que, dentro do contexto dessa pergunta desse mestre da lei, havia, muito diferente do que alguns imaginam, a gente sempre vê à nossa mente quando fala dos mandamentos, sempre nos 10 mandamentos, mas os rabinos, eles tinham, vamos dizer assim, resumido os mandamentos da lei de Deus, do Pentateuco, em 613 mandamentos. Dentre esses mandamentos, desses 613 mandamentos, 248 eram mandamentos positivos, ou seja, mandamentos afirmativos, que mandavam o que deveria ser feito, correspondendo ao número de membros, segundo a contagem dos judeus, das partes do corpo humano. Então, dentro desses mandamentos afirmativos de 248, correspondendo a cada parte do nosso corpo que deveria cumprir de maneira afirmativa. Do outro lado, havia 365 mandamentos negativos, ou seja, o que não deveria ser feito, o que não deveria ser realizado, correspondendo a cada dia do ano, ou seja, o que você não deveria fazer, correspondendo a cada dia do ano. Então, a lei, os mandamentos, resumidos ali pelos rabinos, consistia nesses 613 mandamentos. Desses, 248 positivos e 365 negativos. E aí, esse era o contexto da pergunta desse mestre da lei. Senhor, qual é, dentre todos esses mandamentos, que é o maior mandamento? E aí o interessante é que essa pergunta, ela consistia que, além desses 613 mandamentos, dessa divisão de positivos e negativos, eles ficavam em discussões em qual seria o maior, qual seria o de maior peso, o de menor peso. Então, havia uma discussão no meio ali, vamos dizer, acadêmico da teologia judaica, na classificação desses mandamentos. Então, por isso que o mestre da lei, pelo contexto que nós vemos em Marcos, ele tem uma maneira interessada de realmente saber qual seria esse maior mandamento. Perguntando a Jesus, visto que Jesus já tinha respondido sobre o ensino de maneira extraordinária sobre o tributo, sobre acerca da ressurreição para os saduceus. Então esse judeu, esse mestre da lei, olhando isso, olhando essas sábias respostas, ele então lança essa pergunta para saber qual seria a resposta de Jesus. E o interessante, quando Jesus responde, a pergunta de Jesus ela é simples e extraordinária. Por quê? Ele responde
com o início da Shema, que era uma oração que os judeus e até hoje os israelitas fazem todos os dias, ou seja, realizam essa oração diariamente. Está embasada em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4 e 5. Shema significa ouve. Olha como começa. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Em alguma versão vai dizer o quê? Que ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estabelecendo todas as ações, os sentimentos do ser humano, tanto o sentimental do coração, como a alma, o espiritual, como também o intelectual, a mente, o entendimento. Então, todas as faculdades do ser humano direcionadas a Deus. E aí, porque eu falo que a resposta de Jesus é tão extraordinária e básica. É básica, mas ela é extraordinária. Por quê? Porque as crianças eram ensinadas essa oração diariamente. Ou seja, as crianças tinham entendimento dessa oração e realizavam todos os dias. Assim como os adultos, os mestres da lei, todos eles faziam essa oração e até hoje ainda fazem. E aí, quando nós vemos que o maior mandamento dentro de todos aqueles 603 mandamentos, Jesus Cristo dá essa resposta simples e extraordinária, mostrando para ele que era o que eles falavam todos os dias, falavam com sua boca todos os dias. Esse é o maior mandamento: amar o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí, quando a gente olha para esse ensino extraordinário, nós observamos, levamos também para todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós buscamos respostas para coisas que aos nossos olhos é complexas, como havia discussões sobre qual seria o maior mandamento, qual seria a classificação do maior, do menor mandamento. E aí a resposta é básica naquilo que eles confessavam todos os dias. E às vezes a resposta que nós buscamos, ela é tão simples, está na nossa frente. Quando nós olhamos para o Evangelho, a base do Evangelho é tão simples. Que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e morreu por nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a nossa esperança, que nós também seremos ressuscitados em um corpo incorruptível. Então essa é a base, o credo do Evangelho. Assim como o povo de Israel confessava com a sua boca: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E aí, dentro dessa resposta extraordinária, Jesus Cristo ele já emenda que o segundo mandamento também é: amarás o Senhor, o teu próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, os mandamentos judaicos, esses 603 mandamentos, dependem desses dois mandamentos. E aí, porque eu falei no título desse vídeo, o ensino sobre o amor. Porque esse é o princípio básico do maior e do segundo mandamento. E, consequentemente, todos os mandamentos bíblicos, todos os mandamentos da lei de Deus. Consiste o quê? No princípio do amor. Porque se nós amarmos a Deus, começa aí, amar a Deus sobre todas as nossas faculdades sentimentais, espirituais, intelectuais, nós passamos a viver, buscar cumprir todos os mandamentos, todas as leis de justiça de Deus. E ser impactado por esse amor, ser inundado por esse amor de Deus, porque é compreender que Ele nos amou primeiro, e por isso que nós o amamos. O Evangelho não é sobre cumprir leis, que muitos acabam se utilizando de algumas desculpas para não aceitar Jesus Cristo no seu coração, que é necessário ter uma mudança de vida, mas isso Ele mesmo que faz em nós, isso que muitos não entendem, que o Evangelho não é sobre regras, não é cumprir, você não pode isso, você não pode aquilo. Mas o Evangelho, né, o cristão não pode isso, não pode aquilo, por isso que eu não vou ser crente, não posso isso, não posso aquilo, é só regras. O pastor falou para eu não fazer isso. Não é, o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho, acima de tudo, é sobre o amor.
Por que que eu não faço isso ou aquilo? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele me amou primeiro. E quando eu compreendo esse amor, aquilo que o Espírito Santo diz ao meu coração que não convém, que aquilo desagrada a Deus, eu deixo de fazer. Eu busco, eu luto contra o meu eu, contra a minha carne, para não fazer. Por quê? Por amor a Ele. Não por regras, não por leis, não porque o líder religioso, porque o pastor, porque alguém disse isso. Não. Porque o amor que inundou o meu coração me impulsiona a fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós compreendemos e somos inundados por esse amor também ele transborda a quem está ao nosso redor. Por isso o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo quando eu sou inundado por esse amor. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quando eu compreendo que eu fui amado primeiro e por isso que eu o amo. Então, quando eu amo a Jesus, quando eu amo a Deus, esse amor transborda para o meu próximo. Porque eu compreendo que ele também é feito à semelhança de Deus. Porque eu entendo também que ele é criatura de Deus. Porque eu entendo que Deus também ama aquele homem ou aquela mulher. E, consequentemente, se eu estou inundado por esse amor, eu também vou o amar. Eu não vou olhar para os seus defeitos, mas eu vou olhar como Jesus o olha, com um amor de misericórdia. Porque Cristo, ele ama a sua igreja, mesmo defeituosa, mesmo com suas falhas, se entregou por ela, mesmo ela sendo imperfeita. E aí, quando nós compreendemos esse amor que nos alcançou, nós também olhamos para o nosso próximo com esse olhar de amor, com esse olhar de misericórdia. Apesar da sua, talvez, ignorância em relação ao amor de Deus, ignorância em relação a não entender o mistério da cruz, nós olhamos com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E quando nós compreendemos o princípio do amor, todos os demais mandamentos são cumpridos. Porque isso, o amor é o fundamento, é a base. Assim como Cristo é o nosso fundamento, é a nossa base, sendo Ele o próprio amor encarnado, o verdadeiro amor, ágape de Deus. Nós compreendemos que nós, quando somos inundados, e essa transformação vem do Espírito Santo de Deus, nós também é inevitável nós não amarmos o nosso próximo. Apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, porque nós compreendemos que nós também somos falhos, e nós também somos pecadores. E esse amor que nos alcança, nos alcançou e tem nos alcançado todos os dias, nós possamos a transbordar a quem está ao nosso lado. E aí nós estamos num final de ano onde as pessoas se confraternizam, onde os familiares se reúnem, mas muitos vão deixar de se reunir porque muitas vezes está magoado, está com a mágoa no coração, está com ressentimento de algum familiar, de algum amigo. Peça perdão, libere perdão. Você foi alcançado pelo amor de Cristo. Entenda que mesmo nós sendo falhos, Jesus Cristo também nos amou. Transborde esse amor ao seu semelhante, ao seu próximo que está ao seu lado. Não perca mais uma oportunidade de reunir com a sua família, de reunir com quem você ama. E claro, transbordando esse amor até aquele que nós muitas vezes não conhecemos, mas também amamos porque Cristo ama e esse amor está dentro de nós, através da ação do Espírito Santo nos inundando e nos enchendo com esse amor todos os dias. Ser inundado por esse amor é transbordar esse amor aos nossos familiares, é transbordar esse amor à nossa esposa, é transbordar esse amor aos nossos filhos. É um verdadeiro amor genuíno, é transbordar esse amor aos nossos próximos, aos nossos semelhantes. É isso que faz o amor de Cristo em nossos corações. Por isso que muitos não entendem. Isso aí é um bestalhão, a pessoa faz isso e aquilo com ele, mas ele continua lhe suportando, ajudando, amando. Isso é inevitável, porque o amor de Cristo está dentro de nós. Independente do que venha a acontecer. Esse é o que nos impulsiona. O Espírito Santo nos impulsiona a isso. Mesmo que nós não quiséssemos fazer, o amor de Deus nos transborda, nos impulsiona a também amar ao nosso próximo como Ele nos amou. E aí eu finalizo, antes de finalizar, interessante a gente trazer as referências.
Primeira referência eu trouxe lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 4 e 5. Foi o primeiro mandamento que Jesus Cristo trouxe, trazendo como o maior mandamento. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo, está em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 18. Então nós vemos que Jesus Cristo traz uma resposta com embasamento na Bíblia. Porque Jesus Cristo, ele destilava a palavra de Deus. Na cruz, ele destila a palavra de Deus. Salmos, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é palavra de Deus. Até na cruz, no momento de maior angústia, no cumprimento do plano salvífico de Deus. Então Jesus Cristo, ele destilava a palavra de Deus, assim como na resposta que ele traz para esse mestre da lei. E aí, para finalizar, eu quero fechar com um poema. É um poema de Paulo. É tão lindo essa palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 13, que fala sobre o amor, que é a base, é o princípio que rege o evangelho, que rege a lei de Deus. Olha o que diz no versículo 13, capítulo de número 13, versículo 1, a seguir. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então está falando sobre o amor. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que é longânimo, esse amor que é misericordioso. E esse amor que deve transbordar no meu e no seu coração. Primeiro, amando ao nosso Senhor, de todas as nossas faculdades emocionais, espirituais, intelectuais. E ao serem transbordados, enchidos por esse amor, transbordar esse amor para o nosso semelhante, para o nosso próximo. Esse é o princípio do Evangelho. Consiste no amor, não consiste em regras, em preceitos de homem, mas consiste no amor de Deus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.